Boa noite a todos. A paz do Senhor Jesus esteja com todos. Que Deus possa aquebrantar cada coração ao ouvinte, que nós estamos vivenciando o haja de Deus. Muitas das coisas têm ocorrido nos dias que prescreve, o princípio do fim. E nós temos visto aí durante todo dia noticiários que estão deixando muitos dos nossos irmãos apreensivos, temerosos, mas nós que cremos, que o Senhor nosso Deus enviou o seu único Filho unigênito por amor de todos, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Nós defendemos piamente a palavra daquele que nos defende, pois a bússola para nossas vidas é a palavra de Deus, Ela é lâmpada para nossos pés, luz para nossa alma. E nós vemos muitos hoje em dia perecendo por falta de conhecimento. A palavra do Senhor diz que pedis e não recebeis porque pedis mal, E a palavra do Senhor diz que aqueles que não são contra nós estão a nosso favor. E nós vemos aí muitos dos nossos irmãos fazendo uma obra social, independente de denominação, porque a palavra do Senhor nos dá uma ordenança: amar a Deus acima de todas as coisas, amar o próximo como nós gostaríamos de ser amado, Que de todos os galardões iremos receber quando encontrarmos o Pai, Que verdadeiramente a salvação não é por obras, a salvação é somente daqueles que crê no sacrifício feito pelo Filho unigênito de Deus, O nosso Yahushua Mashiach, Que é o nosso Senhor e Salvador. E a palavra do Senhor vem bastante ardendo ao meu coração, que dentro de um contexto, mas eu gostaria que os irmãos, se tiverem em mãos as suas Bíblias, compartilhe comigo, irmãos, o livro de Mateus, capítulo 16. Louvado seja o nome do Senhor, porque a palavra do Senhor, ela é bem clara. O Senhor nos diz que Ele não é Deus de confusão, Ele não é um Deus que bate em ninguém, mas Ele é um Deus que exorta. Exortação é para que nós se aproximemos dEle. É uma advertência dos maus caminhos, que nós venhamos para o caminho da verdade. Pois a palavra do Senhor diz: conhecereis a verdade vos libertará. Quando eu sei que conheço a verdade, é quando eu verdadeiramente estou instruído pela voz de Deus, conduzido pelo Espírito Santo de Deus. Não estamos levantando bandeira de denominação, de religião, não. Pois foi decretado aí pelo presidente, governante maior do nosso país, para que no domingo fizessem um dia de adoração, de jejum, ao nosso Deus. E a palavra do Senhor que vem ardendo no meu coração, que está no livro de São Mateus, capítulo 16, diz que Jesus repreende os fariseus. E chegando-se os fariseus e os saduceus para o tentarem, pediram-lhe que lhe mostrasse algum sinal do céu. Mas ele, respondendo, disse-lhes: quando é chegado a tarde, dizeis:
haverá bom tempo, porque o céu está avermelhado. E pela manhã, hoje haverá tempestade, porque o céu está um vermelho sombrio. Hipócritas, sabeis diferenciar a face do céu e os sinais dos tempos não conheceis? Esta geração má e adúltera pede um sinal, mas o sinal nenhum lhe será dado, a não ser o sinal, aleluias, do profeta Jonas, e deixando-os, os retirou. E este contexto nos dá uma outra referência que se encontra no livro de São Lucas, capítulo 11, versículo 29, irmãos. A palavra do Senhor, ela é ajuntadora, ela jamais separa. Aquele que espalha a brasa não é da parte de Deus. Que diz assim, Lucas capítulo 11, versículo 29, e ajuntando-se a ele, a multidão começou a dizer, maligna é esta geração. Ela pede um sinal, mas não lhe será dado outro sinal a não ser o sinal do profeta Jonas. Porque assim como Jonas foi sinal para os ninivitas, assim o Filho do Homem também o será para esta geração. A rainha do sul se levantará no juízo com os homens dessa geração e os condenará, porque veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão. E eis que aqui está quem é maior do que Salomão. Os homens de Nínive se levantaram no juízo com esta geração, no juízo com esta geração, e a condenação, pois se converterão com a pregação de Jonas, e eis que está aqui quem é maior do que Jonas. Louvado seja o nome do Senhor. Estes dois textos nos aponta antitipo, ou seja, antes de Cristo, a Jonas, a pregação de Jonas, e tipificando Jonas na sua pregação, apontando para Jesus Cristo ressurreto, porque Jonas, ele, aleluias, morreu na baleia e ressuscitou uma nova vida, uma nova criatura, com obediência. Porque a palavra do Senhor diz no livro de Jonas, capítulo 1, que Deus deu uma incumbência a Jonas. Capítulo 1, versículo 1, diz, e a palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amitai, dizendo, levanta-te e vai a Nínive, aquela grande cidade, clama contra ela, porque subiu, aleluia, a sua maldade diante de mim. O que me chama bastante atenção é que o Senhor, irmãos, ele fala a Jonas para ir e clamar contra, ou seja, exortar, irmãos. E a palavra do Senhor, ela nos confronta, porque muitas das pessoas, hoje em dia, fazem bico. E no fundo, todos nós sabemos dos nossos maus atos. Porque verdadeiramente a palavra do Senhor, ela é bem clara. Biblicamente falando, a respeito de quarentena, de 40 dias, 40 noites, Deus fez chover 40 dias e 40 noites, aleluia, durante o dilúvio. Deus, durante 40 dias e 40 noites, passou com Moisés no monte. 40 anos foi o tempo de peregrinação do povo de Israel no deserto. 40 dias Jesus jejuou antes de começar o seu ministério. 40 dias após a ressurreição aconteceu a ascensão de Jesus. 40 chicotadas
foram dadas eram dadas a quem errava como uma forma de correção. Elias caminhou 40 dias e 40 noites, meus irmãos. Mas após isso, houve um avivamento na parte de Deus para com esses homens. O que eu entendo com isso? Deus está nos dando a oportunidade de refletirmos dos nossos maus caminhos. Todos nós, por um só homem, fomos destituindo da deidade de Deus, da paternidade de Deus. Jesus Cristo nos deu o quê? Nos deu a honra de sermos chamados de filho de Deus, pois nós nos tornamos co-herdeiros em Cristo Jesus. A palavra do Senhor diz que o Senhor falou para Jonas: levanta-te, vai a Nínive, aquela grande cidade, a grande povo, e clama contra ela. Olha isso, não é vai lá e fala para eles que eles vão receber bênção, casa, dinheiro, emprego, nada disso. Levanta-te e clama contra, assim diz o Senhor. Ou seja, exorta, porque Deus ele corrige aquele que ele ama. Porque na verdade Jonas quer dizer, significa pombo. Aquele que tem a missão de quê? De voar, ou seja, como um pombo correio, trazendo a mensagem do Senhor. Mas Jonas não, ele não quis obedecer a Deus. Ele desobedeceu Deus, o propósito que Deus tinha através da vida dele, através do que Deus tem na minha vida e na sua. Deus nos deu a cada um propósito para ser cumprido conforme a sua vontade. Chamou uns para apóstolos, outros para doutores, outros para pastores, outros para abençoar a obra, outros para gerenciar com um abraço, com um aconchego, outros para financeiramente ajudar. E nós vemos hoje em dia a hipocrisia de muitos, tudo por causa de um like, por causa de uma curtida. Se me ganhar tantas curtidas, eu abençoarei com uma cesta. Parece que nós estamos mendigando. Quem junta com porcos, farelo come, meu irmão. Bolotas de porcos não é para nós, migalha, resto não é para nós. Todo aquele que crê, a palavra do Senhor diz: nunca viu o justo mendigar o pão, e nem muito menos a sua descendência passar necessidade. O que a palavra do Senhor nos diz que tudo que Ele fala conosco é realidade. E a palavra do Senhor diz para mim: se você não enviar, se você não entregar aquilo que eu lhe tornei voando, você virá por baixo, se arrastejando por dentro de uma baleia, e te vomitarei, né? E a palavra do Senhor diz: não quente e nem morno, nem frio nem morno, mas aqueles que estão quentes, ou seja, aquele que tem fé, aquele que acredita. Não é palavra para a gente confrontar, mas nós vemos hoje em dia, hoje mesmo eu estava vendo, muitas das pessoas falam, criticam, mas a palavra do Senhor diz: aquele, aleluias, que não é contra nós é ao nosso favor. Eu vejo aí a Igreja Universal doando milhares de cestas, glórias a Deus por isso, ajudando, abraçando, tendo contato, indo para dentro das comunidades. E está uma guerra denominacional. Isso aí não é de Deus, irmãos. Cada um faz a sua parte, porque a palavra do Senhor diz que tem vaso de honra e vaso de desonra, tudo para o propósito de Deus. Se Deus colocou no seu coração de você fazer tal atitude, aleluias, e essa agradar ao nosso Deus, Ele próprio nos entregará o que? O galardão, o prêmio, a recompensa, não que nós veremos, mas sim naquele grande dia. E nós teremos o que? A paz de espírito, consciência tranquila, que nós combatemos um bom combate, mesmo se nós não enxergamos a guerra que nós estamos vivendo, militando a milícia do Senhor Jesus, porque não é religiosidade, irmão. Porque comecei essa live falando a respeito dos fariseus, os escribas, os hipócritas, apontando, fazendo divisão.
Porque tem muitos que não são religiosos e que estão fazendo, aleluia, o que Deus nos ordenou, ajudando o próximo. Porque a religião imaculada, pura e sincera que o nosso Deus reconhece é aquela que ajuda os órfãos, as viúvas e as criancinhas. E no momento que nós estamos passando, vivenciando ladeira abaixo, muitos nossos irmãozinhos estão aí perecendo. Domingo eu retornando para a honra e glória do nome do Senhor, do meu trabalho, cansado, na Avenida Brasil, uma senhora se jogou na frente do carro, chorando aos prantos, falou: moço, me ajuda, eu estou desesperada, eu tenho 2 filhas e não tenho o que comer. Irmãos, olha como é que Deus é tremendo. Dezenas de carros passando e parou na minha frente. Eu falei: senhora, creia em Deus, não creia em mim, creia em Deus. Vá no seu secreto e clame a Ele, agradeça a Ele, peça perdão a Ele, que Ele lhe atenderá. Porque poderia passar qualquer pessoa e ir embora. Mas Deus conhece o meu coração, não sou melhor do que ninguém. Mas naquele momento Deus me outornou um grato gozo de poder ajudar. É isso que eu trago para o meu dia. Muitas das pessoas ficam postando: não ajuda e não posta. Não, a palavra do Senhor diz que ide e pregai. Pregai. Se nós estamos sendo um instrumento através de um telefone, de um Face, de um Twitter, faça. Faça. A palavra do Senhor diz que os hipócritas, eles receberão um galardão aqui. Se muitos estão procurando aplauso, eles vão receber o aplauso. Mas quando chegar diante de Deus, ele falar: apartai-vos de mim, maldito, pois eu não vos conheço. Aleluia. E a palavra do Senhor diz, irmãos, cada um faça o seu. É um momento de ajuntamento, é um momento de compartilhamento, não um momento de batalha espiritual. Quem tem um vocábulo, quem tem uma leitura, quem tem um intelecto, quem tem uma sabedoria, tudo isso vem do Senhor, mas para a união, unificação de um corpo só, uma unidade. E o cabeça Jesus Cristo, o Nazareno, aquele ao qual foi dado por expiação pelos meus pecados e pelos seus pecados, aquele ao qual fala: venha a mim, benditos do meu Pai. Aquele ao qual nos fala: ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Ele é o único caminho, meu irmão. Ele é o único caminho. E o Senhor, ele incumbiu uma tarefa a Jonas. Eu aprendo com Jonas o que, irmão? A fé, a obediência e a reverência somente a Ele, que é digno de toda a honra e toda a glória. Pois até aqui tem nos ajudado o Senhor. Até aqui tem nos sustentado o Senhor, irmãos. Nós estamos vivendo um momento de caos, espiritualmente e materialmente, irmãos. E nós temos que olhar, irmãos, para dentro de nós, não olhar para o terreno, para a casa do vizinho, se o vizinho está fazendo, se não está fazendo, se está comendo, se não está fazendo, cada um prestará conta dos seus atos. Seja para glória ou seja para condenação. E Jonas, ele se renegou, ou seja, ele negou, ele recusou a ordenança que Deus deu. Olha que coisa linda. É uma honra, é uma glória poder ser usado por Deus para abençoar aquele ao qual você não conhece, porque o verdadeiro amor, meu irmão, não é eu fazer isso para o meu irmão que eu conheço, para a minha parentela, não. O verdadeiro amor é você fazer para aquele que você não conhece, pois ele não lhe agradecerá. Aleluias. Esse é o amor, fazer a quem você não conhece, fazer o seu inimigo. De repentemente é alguém que te fez mal, ou tentou mal contra a sua vida, mas você vai lá e serve de uma mão amiga. Você serve como boca de Deus nessa terra.
Ou você serve como um templo do Espírito Santo, dando um abraço, falando uma palavra de amor, de incentivo, vai dar tudo certo, Jesus te ama. E com a ousadia do Espírito e falar, arrependa-se dos seus maus caminhos e volte aos caminhos da verdade. Não estou falando o caminho da verdade da religiosidade não, meu irmão. Porque eu conheço muitas das pessoas que não são evangélicas, que são católicas, pessoas que são espíritas e não estão aquém dos evangélicos, estão ajudando. Eu não vejo o espírita macumbeiro fazendo distinção, eu não vejo o católico brigando por causa de bandeira, mas está tendo uma divisão. E a palavra do Senhor nesta noite era para mim e é para você. Porque verdadeiramente aqui no capítulo 1 do livro de Jonas, versículo 3, diz: mas Jonas se levantou para fugir da presença do Senhor para Tarsis, e descendo a Jope achou um navio que partira para Tarsis, e pagando a sua passagem, entrou nele para ir com ele para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Olha isso. A palavra do Senhor diz que ele se escondeu. A palavra do Senhor diz que ele fugiu. E tem muitas das pessoas que estão fugindo, meu irmão. Muitas das pessoas que têm condições de ajudar o próximo. Que você bote para ganhar like, que você bote para ganhar bastante compartilhamento, mas ajude. Nós vemos pessoas que, na meio da fama aí, né, tem poder aquisitivo, meu irmão, e entra para fazer showzinho para você ajudar, e eles tendo um recurso. A palavra do Senhor diz que não entrará com alforje, não entrará com nada, que nu viemos e nu retornaremos, irmão. Que adianta ganhar o mundo e perder a sua salvação? Nós estamos falando de salvação. As pessoas estão normalmente vivenciando a sua vida, achando que vai se esconder da justiça de Deus. A palavra do Senhor diz que o Senhor levantou um grande vento no mar, e houve no mar uma tempestade tão grande que se despeçou, aleluias, que se partiria o navio. E os marinheiros tiveram muito medo, cada um clamava ao seu Deus. Jogaram ao mar cargas, olha isso, que havia no navio para aliviarem o seu peso, mas Jonas tinha descido ao porão do navio e tinha posto a dormir. Olha o que a palavra do Senhor está dizendo, que dispersaram tudo aquilo que eles tinham. Porque na hora da mão do juízo de Deus, todos nós verdadeiramente reconheceremos que não adianta nada, fortuna, carga nenhuma. Tudo é peso para a nossa vida. E no versículo 6 do primeiro livro de Jonas, diz que o mestre do navio se aproximou dele e disse: o que tens, dorminhoco? Te levanta e clama a teu Deus, possivelmente ele terá compaixão de nós e não pereceremos. Olha isso. Quantas pessoas vão ter que perecer por causa de mim e por causa de você? Da minha frouxidão, do meu temor e do seu. Porque Deus nos outornou, Ele nos deu uma missão. Muitas das pessoas, muitas vidas poderão ser poupadas, meu irmão, através da minha e da sua fé, da sua oração, do seu jejum. Não é por causa do vizinho, não. Porque todo mundo aqui fez a sua, cada um fez a sua parte. Mas o mestre falou do navio. Você peça ao seu Deus que muitas das vidas poderão ser poupadas.
E disseram cada um ao seu companheiro: vinde e lancemos sorte para que saibamos por causa de quem que nos sobreveio este mal. Olha isso. E lançaram a sorte e a sorte caiu sobre Jonas. Muitas vezes as pessoas falam: a culpa não é minha, a culpa é do fulano, a culpa é do ciclano, é o irmão que está orando errado, é o irmão que tu não está fazendo. E Deus é tão tremendo que a sorte caiu sobre Jonas. Se nós mesmos não reconhecermos os nossos maus caminhos diante do Senhor, muitos dizem, fora do contexto, que Deus não envergonha ninguém. Não envergonha. Mas Ele é justo. A base do seu trono é só justiça, meu irmão. O que se planta, colherá. Né? Um ditado chulo, ou por bem ou por mal. E então lhe disseram eles: nos declara tu agora, por que motivo nos sobreveio este mal? Que ocupação é a tua? De onde você vem, Jonas? Qual é a sua terra? De que povo és tu? Olha isso. E olha o que Jonas respondeu. Ele respondeu: eu sou hebreu. Eu sou o povo de Deus. Eu sou um escolhido. Aleluias. Eu sou um eleito. Eu sou um predestinado. Aleluias. A fazer a vontade do meu Deus. Glória a Deus. E através da minha vida, muitas vidas serão alcançadas. Aleluia. Cremos, Jesus. E eu farei não pelos homens, mas que o meu Deus tem de misericórdia de mim. Isso é muito lindo, meu irmão. Isso é muito lindo. E nós vimos aí um decreto a respeito de jejum, de oração. E a palavra do Senhor diz que... E aqueles homens então temeram de sobremaneira e lhe disseram: por que tens feito tudo isso, Jonas? Porque aqueles homens sabiam que fugia da presença do Senhor, pois ele os haviam declarado, e lhe disseram: o que faremos contigo para que o mar se nos aquiete? Porque o mar ia enfurecer mais e mais. O que ele está falando aqui? Que não adianta se esconder, meu irmão. Não adianta se esconder. E os homens reconheceram, eles tinham seus deuses, mas reconheceu que há um Deus com letra maiúscula. É o Deus do povo hebreu, do povo de Israel. Eu lembro quando a minha conversão, um homem que eu falo, trato como um pai espiritualmente, um pastor, Marquinho, ele falou: você entrou aqui hoje, aleluias, como Jacó, um enganador, um mentiroso, mas sairá daqui como Israel, aleluias. Glória a Jesus, aleluia. Glória a Deus. E a palavra do Senhor diz, no capítulo 2, então orou Jonas ao Senhor, seu Deus, do ventre do peixe, e disse: na minha angústia invoquei ao Senhor, e ele me ouviu do ventre do Sheol. Clamei, e a minha voz ouviu. Lançou-me no profundo, no meio dos mares, e me rodearam as correntes das águas. Todas as tuas ondas, tuas vagas passaram sobre mim. Então disse: descartado estou de diante dos teus olhos. No entanto, tornarei a ver o teu santo templo. Jonas está aqui tipificando a ressurreição de Cristo Jesus. A ascensão de Cristo Jesus. Apontando, tipificando. Por quê? Porque ele foi revestido com a glória de Deus. Ele foi revestido com a glória de Deus.
Ele se tornou uma nova criatura, obediente. Obediente ao chamado, à glória e à honra de servir um Deus soberano. E no capítulo 3 diz assim: a segunda incumbência a Jonas, a sua obediência. Aleluia! Glória a Deus por isso. E veio a palavra do Senhor pela segunda vez a Jonas, dizendo: agora, Jonas, tu aprendeu? Vidas poderão ser poupadas se você, por mim, decretar a obediência, fé, reverenciar a mim. Te levanta e vai a Nínive, aquela grande cidade, proclama contra ela a mensagem que eu te darei. Isso é muito forte. Porque Jonas, ele estava despertando a soberania de Deus, a vontade de Deus, porque Jonas não queria mais pregar para o povo, porque ele ficava olhando para o pecado dos irmãos. O povo de Nínive era pecador, coração duro, rebelde, casa rebelde. Mas na realidade, o problema estava com ele, não com o povo de Nínive, porque a responsabilidade era dele de anunciar o que é a palavra de Deus. E o aquebrantamento do coração do povo de Nínive cabe ao Espírito Santo de Deus, aleluias. Não adianta você pensar que está fazendo alguma coisa errada, porque a vontade, a soberania de Deus. É Deus que, através do seu Santo Espírito, convence o homem dos seus maus caminhos, meu irmão. A nossa função é proclamar o quê? O que Deus nos ordena. Seja mel ou seja fel. Aleluias. Porque naquele grande dia, o sangue, olha isso, de muitos será cobrado, e é de Jonas. Não é do marinheiro não, meu irmão. Não é daquele que está no barco, não. Tinha um capitão no barco, mas não era o capitão que tinha a incumbência, a missão, a responsabilidade. Muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Se você é um escolhido, é para fazer. Bem-aventurado aquele que morre, mas morre em Cristo. Nem que para isso perderemos a nossa vida. Mas você foi escolhido. Aleluia. Glória a Deus, obrigado. A tempo e fora de tempo, pregoai o que? A palavra de Deus, que é viva e é eficaz. Em tempo e fora de tempo. Em templo ou fora de templo. Aleluias. Eu aprendo com Jonas, que é muito linda essa mensagem, que nós temos que fazer a vontade de Deus. Eu aprendo com Jonas que se eu for escolhido para uma missão, Deus me garante a vitória. Aleluia, glória a Deus. Como poderá o homem temer aquele que pode tirar a sua vida, a matéria? Ou temerá o homem aquele que pode jogar a sua alma no fogo do inferno, meu irmão? E a palavra do Senhor diz aqui no versículo 3, e se levantou Jonas e foi a Nínive, conforme a palavra do Senhor, e era Nínive cidade grande, olha isso, um extremo de 3 dias de caminho. O caminho era longo, mas ele aprendeu, vai andar 3 dias se for necessário, mas ele pregou e a minha mensagem, a minha palavra.
E nós iniciamos falando a respeito de 40 dias, 40 noites, o propósito de quarentena, né? Olha o que diz no versículo 4, capítulo 3, versículo 4. E começou Jonas a entrar pela cidade, caminho de um dia, e pregava dizendo, olha isso, daqui a 40 dias, povo de Nínive, ninivitas, esta cidade será destruída. Daqui a 40 dias, tudo será destruído, se o povo não se arrepender dos seus maus caminhos. Meu irmão. Aleluia. Daqui a 40 dias. Aleluia. Fazendo uma alusão, 40 dias, não é quarentena, tá? 40 dias. A mensagem do Senhor ela é atual. A palavra se renova a cada instante. E no versículo 5 diz, e os homens de Nínive creram em Deus e proclamaram um jejum e se vestiram com sílicio, desde o maior até o menor deles. A palavra do Senhor diz que instrua o seu filho o caminho que ele tem que andar, e mesmo ele na sua mocidade, na sua velhice, jamais esquecerá. Então a palavra do Senhor diz, do menor ao maior, ensine. E chegou esta palavra até o rei de Nínive. E ele se levantou do seu trono, o rei, irmãos, da época, tipificando o presidente, tá bom? E se levantou do seu trono, despojou-se das suas vestes, se cobriu de lício e se assentou sobre as cinzas. Ou seja, ele se rasgou, se humilhou, mas só que o negócio não era com ele. O negócio não era com ele. Aleluia. O rei se rasgou. Olha isso. Ele se rasgou, tudo se humilhou. Mas eu imagino, eu visualizo Deus falando, ei, rei, não é contigo não. Meu negócio é com Jonas. O meu negócio é com Jonas. Ele poderia ter usado o rei. Mas não. A pregoação veio através de Jonas, como diz no versículo 4. E versículo 7. E fez proclamar e anunciar em Nínive, por decreto do rei e dos seus grandes, dizendo, nem homem, nem animal, nem boi, nem ovelhas não provém coisa alguma, não se lhes dê alimento, nem bebam água. E quanto aos homens e animais, cubram-se de lício e clamem a Deus fortemente. Converta-se cada um dos seus maus caminhos e da violência que há nas suas mãos. Quem sabe se voltará-se e se arrependerá Deus e se apartará o furor da sua ira, assim não pereceremos. Está entendendo, irmão? Uma oração do justo tem seus efeitos, meu irmão. Aleluia. Glória a Jesus. Podemos todas as coisas naquele que nos fortalece. As maravilhas, o poder vem através da unção da palavra de Deus. E ela foi nos dada, de graça nos dada, para de graça nós apregoarmos, irmãos. Está tudo errado. De graça recebeu, de graça vos dá. O talento, o dom, foi dado para muitos, distribuído. Mas se não tiver na obediência de Deus, na condução do poder do Espírito, nada de que vale, meu irmão. Porque o Senhor Jesus fala, a mim foi dado tanto poder na terra como no céu. A mim foi dado a Ele. Ele não deu para ninguém. Mas Ele usa quem Ele quiser.
Porque verdadeiramente o que está acontecendo hoje em dia, meu irmão, porque conforme eu falei, tudo vem o quê? O quê? Da obediência, da fé e da reverência a Deus. Reverência, fé e obediência a Deus. E assim nós seremos cheios do Espírito Santo de Deus, do poder do Espírito. E faremos nós o quê? Maravilhas através dos 40 dias, aleluias, e 40 noites que houve, aleluias, o jejum de Jesus para começar o seu ministério. 40 dias após a ressurreição acontece a ascensão de Jesus. 40 dias foi o tempo de peregrinação no deserto, e após isso todos aqueles que creram. Pois após as 40 dias, 40 noites, foi tocado na rocha, saiu água. Através daqueles 40 dias que ficou lá em cima, aleluia, Moisés, no monte, ele deixou, subiu de uma maneira transfigurada. Através, aleluias, dos 40 dias, 40 noites de Elias, meu irmão, que ele fez maravilhas. O que Deus está nos dando um prenúncio do que, irmãos? Que nós podemos se unificar e crescermos em unidade, em poder, em glória, à medida e a estatura de um varão perfeito que é Cristo Jesus. Mas o poder foi nos dado, mas para isso precisamos ter fé, obediência e reverência. Glória a Deus. A unidade. Um planta, outro rega, mas é o Espírito de Deus, é Deus que dá o crescimento. Aleluia. E o crescimento virá. Deus é tão lindo, irmãos, tão maravilhoso, que está nos dando a oportunidade dessa maldição cair por terra. Aleluia. As trevas estão jogando, apostando todas as fichas que nós não seremos capazes de resistir. As trevas estão apostando que cadê o povo de Deus? Tem algum valente aí? Como aquele gigante afrontando Davi? É o grande desse jeito, poderoso, essas coronavírus. Mas nós temos que entender que estamos indo contra uma batalha espiritual em nome de Jesus Cristo. No poder da unção. Através do sangue derramado naquela cruz sobre as nossas frontes. Glória, 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 glória a Deus. Porque a palavra do Senhor, irmãos, ela nos assegura. Nós precisamos se humilhar, se rasgar. Porque o nosso Deus, ele é onisciente, onipotente e onipresente. Ele conhece, através do seu Santo Espírito, o meu coração e o seu. Ele sabe as minhas angústias, as minhas preocupações. Aí ele fala, tome o meu jugo, que é suave e leve, e me dê para mim o seu fardo. Ou seja, ele nos garantirá, não darei nada mais do que vocês possam suportar. Louvado seja o nome do Senhor. Nada vos darei, além do que vocês possam suportar. Ele fala, clama a mim e responder-te-ei. Pedi, pedi, dar-se-vos-á. Pediu e não recebeu, porque pedes mal. Eita, Jesus. Nós temos que rogar a Deus para clamar para o quê? Para os espíritos, potestade, principado, meu irmão. A batalha espiritual não é contra a carne nem contra sangue. É o sistema. E nós temos que rogar a Deus para nos dar sabedoria através do seu Santo Espírito, irmão. Não apontar, pois eu não posso apontar o irmão que tem um cisco nos seus olhos se eu tenho um argueiro nos meus olhos. Todos nós fomos destruídos por um só homem e fomos colocados como corredeiros em Cristo Jesus por um só homem. O poder emana de nós. Todo aquele que crê na palavra. Nós temos que se unificar, interceder. Não é o momento de divisão. A palavra do Senhor diz no livro de Jonas, capítulo 3, versículo 10, e viu Deus que eles fizeram como se converteram do seu mau caminho e se arrependeu do mal que havia dito-lhes que faria e não o fez. Olha o que Deus está falando, irmãos.
Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que volte atrás na sua palavra. A palavra foi dada. Tudo depende de mim e de você. Glória. Cada um faz a sua parte. Nem todo mundo é igual. O dedo mindinho, ó, um dedo é diferenciado do outro, mas aí forma o quê? Uma mão. O corpo é dessa maneira. Tudo convém para que a vontade de Deus seja feita. Ele tem o coração aberto para todos nós. Quantos dos nossos irmãos pode ser alcançado, meu irmão? Que encha as igrejas, que encha os templos, mas que todos possam verdadeiramente entender qual é o sentido do evangelho, do amor. Amar a Deus acima de todas as coisas, amar o próximo como você gostaria de ser amado. O amor, como diz no livro de 1 Coríntios, capítulo 13, tudo suporta, tudo crê, tudo tolera. É o amor encarnado. Deus, por amor ao mundo, como diz no livro de João, deu seu único filho para expiação, por sacrifício, por amor de todo. Mas todo aquele que crê. Que amor é esse? O próprio Jesus Cristo se apresenta em 1 Coríntios. Eu sou o amor. As línguas cessarão estranha. As profecias se cessarão. Os dons se cessarão. Mas o meu amor prevalecerá para sempre. O dom do amor. E como poderemos usufruir do poder de Deus se nós não entendemos o sentido do Evangelho? O Evangelho é amor, meu irmão. O Evangelho é amor, é o princípio. Através da sinceridade do nosso coração, porque a palavra do Senhor diz, meu irmão, no céu não entrará aquele que não tiver limpo de mãos, ó, com as suas mãos limpas. Jonas não estava com as suas mãos limpas, porque milhares de pessoas iam ser ceifadas vidas por causa do quê? Da abnegação dele, do seu propósito. Muitas vidas poderão ser salvas. E há tempo de nós se arrependermos dos nossos maus caminhos e as nossas mãos estarem limpas perante ao Senhor. Aleluia. Porque ele diz, quem entrará nos santos céus? No livro de Salmo, resposta vem do próprio Senhor. Aquele que é limpo de mão e puro de coração, aquele que não é dado à vaidade. Esse é Jesus Cristo Nazareno. E os anjos perguntam no santo céu, quem é o Rei da Glória? É o Senhor Nazareno. Ele é o Rei da Glória. Ele é o único que entrou e nos dá o que? O caminho. Seguiremos ao caminho da verdade. Ele é o caminho. Ele é a vida. E a vida com abundância. E ele fala que nós temos que ser o que, irmãos? Sal da terra. Luz. Temos que ter a pitadinha correta para não salgarmos demais. É somente aquilo que nos é outornado, irmãos. Somente aquilo que é nos outornado, meu irmão. Vamos esquecer de todas as maravilhas que Deus fez por amor à minha vida e pela sua. E a palavra do Senhor diz, eu não vim para aqueles que estão sãos, e sim para os enfermos. E ele pegou as pessoas loucas para constranger aqueles que se dizem sábios, como foi dito no livro de Mateus. Muitos estão procurando a sabedoria de Salomão, mas a sabedoria vem do Espírito, meu irmão. Aleluia. O poder vem do Espírito. A unção vem do Espírito. Porque verdadeiramente a palavra do Senhor nos diz, glória a Deus, aleluias,
que nós podemos, irmãos, através da oração, alcançar milhares de vidas. A palavra do nosso Senhor nos diz, irmão, uma advertência é totalmente diferente do que bater em alguém, uma exortação. No livro de Marcos, me perdoe, livro de Marcos, não, 2 Timóteo, capítulo 3, livro de 2 Timóteo, capítulo 3, dentro desse contexto, diz: a saber, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmo, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconhecíveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que os amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Desta afaste-te. Olha isso. Simplesmente, irmãos, não precisa agredir, não precisa falar nada. Simplesmente, até aqui nos sustentou o Senhor. Nós estamos no mundo, mas não vivenciamos com o mundo. Aleluia. Porque a palavra do Senhor diz: ide a todo lugar. Ele não fala aqueles que estão infectados, não, irmão. Como é que nós poderemos descobrir se nós estamos cheios do poder do Espírito, sentado na minha casa? A ousadia que nos dá o Espírito Santo é para que, em nome de Jesus Cristo, apresentarmos em nome de Cristo Jesus, foi nos dado o poder. Em nome de Jesus Cristo, como diz Pedro, depois da sua conversão, eu vos apresento Cristo. Em nome de Cristo Jesus, eu não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho eu lhe dou. A cura, a salvação, o milagre. Aleluia. Como poderemos pregar aquilo que não vivenciamos? Tudo vem através do quê? Da obediência, da fé e da reverência. O que Deus fez com esse jovem, antes de Deus enviar alguém, esse alguém precisa saber quem é que vai nos trazer a vitória. Ele espera que nós tiremos de nossas vidas aquilo que nos impede de quê? De receber. Ou seja, a minha soberba me impede de ter a ousadia, a intrepidez de ir em tudo quanto é lugar. A porta do inferno não prevalecerá, meu irmão. Ou seja, é diferente. A porta do inferno não prevalecerá. E não eu dentro da minha casa e o inferno me atacando. A porta do inferno é nós invadirmos, olha bem, aqueles, qual são chamados. Glória, aleluia. Para uma determinada missão. Não é todo mundo saindo dando cabeçada, é suicídio. Eu estou falando com meus amados irmãos, que foram separados para um propósito, para uma batalha espiritual. Eu lembro de uma vez que a irmãzinha, lá uma passagem que eu nunca tinha visto, que se encontra no livro de Apocalipse, um versículo: bem-aventurado aquele que morre, mas morre em Cristo Jesus.
Depois que eu ouvi isso, eu falei, meu Deus, fiquei deslumbrado. E tem muito, dentro do cascalho, tem muita preciosidade. Mas somente o Espírito Santo vai o quê? Nos dar luminosidade da sua revelação, meu irmão. Aleluia. Glória a Deus. Porque a palavra do Senhor diz que o Senhor de Jesus nos fala, né? No livro de Mateus. E respondeu-lhe e disse Jesus, capítulo 16, versículo 2. Quando é chegada a tarde, dizeis, haverá bom tempo, porque o céu está avermelhado, e pela manhã, hoje haverá tempestade, porque o céu está de um vermelho sombrio. Hipócritas, sabeis diferenciar a face do céu e os sinais dos tempos não conheceis? E os sinais dos tempos não conheceis? Esta geração má e adúltera pelo um sinal, pede um sinal, mas sinal nenhum se lhe será dado, a não ser o sinal do profeta Jonas, aleluias, que diz o Senhor. Muitas das pessoas querem ver o milagre, mas o milagre já foi dado, irmão. Ah, eu quero ver um milagre para ver se eu vou. Eu quero ver minha face reluzente, aí eu vou. Mas que sinal já foi dado? Nós éramos igual Jonas. Morremos e ressuscitamos em poder e em glória, meu irmão. Aleluia. E ele fala, não darei mais sinal nenhum. Nós precisamos tomar posse. Porque a fé, obediência e reverência. A fé é o firme fundamento de tudo aquilo que você não vê, mas você crê. Crê através do quê? Da reverência. Adorando. O que é digno de todo louvor, toda honra e toda glória. Obediência. Ele fala, vai. Ide. A todo mundo, a toda criatura, meu irmão. Glória a Jesus. O milagre foi nos dado, irmãos. E um detalhezinho importante. O Senhor, nosso Salvador, Yahshua Mashiach, ou Jesus Cristo Nazareno, como assim queira, a mim foi dado a chave da morte e da vida, ou seja, da vida eterna. A mim foi dado. Meu irmão, ninguém tira. Ninguém tira da mão dele. Eu estou falando para aqueles que creem, irmão. Glória. Aleluia. Ah, vai ser maluco? Vamos, não. Crer é diferente. É os loucos. Loucos por Cristo Jesus. Que eu falei. Eles chamam os doidos. O evangelho é loucura. Mas como Paulo diz, eu defendo. É loucura para o mundo, mas para mim é salvação e glória. Aleluias. Que verdadeiramente nós possamos, a cada dia mais, receber da parte de Deus essa fé. Pedimos de Deus o revestimento, pois o revestimento é para essa hora, meu irmão. Se revestir da armadura, da couraça, olha aí, do capacete, da espada, meu irmão, a sandália, e vamos para a luta. Aleluia. Revestir, mas revestir para quê? Vai se revestir para quê? Temos que se revestir para ir para a batalha, para campo, meu irmão. Olha o que está acontecendo hoje na matéria. Estudantes de medicina estão sendo o quê, irmãos? Aprovado. Vai para campo, está estudando apenas. Vai direto lá para onde está né? Eles falando onde está o inferno. Vai para lá, para dentro dos hospitais. E nós estamos fazendo o quê? Glória a Deus. Irmãos, que Deus possa nos abençoar nossas vidas, nos livrando, nos guardando de todos os males, nos dando método, faculdade para reter tudo aquilo que o Espírito Santo, aleluia, colocar em nossos corações, irmãos.
Tudo aquilo que for de Deus arder o seu coração, irmão. Guarde na tábua do coração. Se não for, que nem saquetal furado. Glória a Jesus. Vai jogando fora. Porque muitas das vezes eu falava de mim mesmo, não sai nada, mas sai sim. Porque eu sou que nem Jonas. Eu creio que eu sou usado por Deus. Se meu Deus é poderoso assim serei. Porque ele diz, bem-aventurado é aquele que crê no Senhor. Podemos todas as coisas naquele que nos fortalece. A sua palavra, ó, como diz no livro de Eclesiástico, glória a Deus, Deuteronômio, se não falo a memória, 4:4. Diz ao povo para ouvir a voz, diz Deus, a voz das minhas palavras, que é fiel e verdadeira. Que Deus possa nos abençoar, nos livrar e nos guardar de todos os males, tá, irmão? Fique na paz de Cristo. Que Deus nos abençoe. Amo vocês. Fique na paz.